pessoal, nós somos do projeto Brasil Sem Frestas, que iniciou em Passo Fundo em 2010. E nesses 10 anos de projeto, o que nós percebemos é que o nosso projeto começou a aumentar cada vez mais. E resolvemos então fazer um tutorial para atingir as diferentes cidades no Brasil que receberam informações sobre o nosso projeto e que instalaram em suas cidades para levar maior conforto térmico para as pessoas em função do poder térmico das caixas Tetra Pak, tanto de leite quanto de suco. Então foi importante, para poder retirar as dúvidas das pessoas, fazer esse tutorial para dar uma orientação um pouquinho melhor de como é que é possível revestir e fazer uma casa bonita, tão bonita que nós mesmos gostaríamos de morar dentro. Isso tudo, pessoal, porque a característica da embalagem Tetra Pak é que ela tem 6 camadas. Elas têm, se você olhar aqui, ela tem, antes do alumínio, você tem 2 camadas de plástico, o alumínio, que reflete calor e por isso essa característica de isolante térmico. Depois do alumínio, outra camada de plástico. Depois vem o papelão com a impressão e uma outra camada de plástico. Então, o que acontece? Tem 4 camadas de plástico que evitam a entrada da água da chuva. E nós temos o alumínio que reflete o calor. E o papelão nos dá maleabilidade. Então, vamos olhar a nossa maquete aqui. E esta casa que nós fizemos, o que nós fizemos? Você está notando que esta casa ela está com o lado estampado para dentro de casa. E sabe por quê? Porque o alumínio reflete calor. Se o clima for quente, você tem que colocar o estampado para dentro de casa. Por quê? Quando o calor bater no telhado Brasilite, isso aqui dá mais de 40 graus dentro de casa, o Brasilite. Se nós tivermos o alumínio aqui, o calor que desce do telhado bate aqui, volta para dentro de casa e daí fica um forno. Completamente impossível de se morar. Então, lugares quentes como São Paulo, de São Paulo para cima, você coloca o estampado. Só que tem gente que não gosta. Depois a gente vai ver que há possibilidade também de botar o prateado, desde que seja feito o revestimento do forro. Tudo isso a gente vai explicar, ok? Mas existe um segredinho, o segredinho da colocação da chapa na parede. Isso é importantíssimo, isso nós aprendemos com o tempo. Então vamos analisar aqui, ó, esta casa, que é casa de clima quente, tá? O que você percebe? Como é que eu vou colocar a vaquinha para dentro de casa? Eu vou colocar assim, ok, ótimo. Só que quando você coloca a vaquinha para cá, o que acontece? A chuva vem, bate, entra no buraco da casa e ela encontra o lado prateado. Então, esse lado prateado vai tomar a chuva. O que eu tenho que fazer? Este lado, a chuva tem que escorrer para baixo, que daí não danifica a placa e nem entra para dentro de casa. Então, qual é a posição que eu vou colocar a chapa do lado prateado? Eu vou fazer nesse sentido. A vaquinha fica aqui para dentro assim, tá? Para cima. Mas o lado o lado prateado fica todo no sentido de telhado, para que a água da chuva possa correr e não danificar a chapa. Tá? Agora, nesta casa aqui, que é o clima quente. Ora, você vai botar aqui, então, clima frio, desculpa, que é clima frio. Você vai colocar o lado prateado.
para dentro de casa, para que reflita o calor no alumínio, ele volte para dentro de casa e aqueça a casa. Só que, quem é que vai receber a chuva? Quem vai receber a chuva que vai entrar pelas frestas é o lado estampado. Então, esse lado estampado tem que estar no sentido de telhado, para que a água da chuva escorra. Observe, vamos ver assim, se eu colocar o lado prateado para cima, o lado para cima, o lado estampado estará no sentido de telhado. Então a água vai correr e vai embora. Então esse é o sentido. O prateado para cima e o estampado, que a água possa correr. Isso é importantíssimo para não danificar a nossa chapa. Ok, pessoal? Ficou claro? É importante, a hora que você vai botar a chapa na parede interna, você tem que ver como é que está o lado de trás que vai ficar em contato com a chuva. Sempre esse aqui tem que ficar no sentido de telhado. Ok? Sempre no sentido de telhado. Bom, como nós já vimos, tem muitos cuidados que nós devemos observar. Como você vê, as chapas devem ser colocadas em sentido telhado, para evitar a entrada da umidade e da água da chuva, mas também tem outros detalhes que nós devemos observar muito na colocação das chapas dentro da casa. Por que nós não revestimos atrás da geladeira e atrás do fogão? Atrás da geladeira, no momento em que nós colocarmos as chapas, o que vai acontecer? O calor do motor vai refletir na chapa e vai voltar para a geladeira. E aí o que vai acontecer? Vai ocasionar o maior funcionamento da geladeira, em virtude do aquecimento que é causado pelo motor da própria geladeira. E isso nós não queremos, consequentemente não queremos que seja aumentado a conta de luz, a conta de energia elétrica. Atrás do fogão é por uma questão de prevenção. Nós cuidamos e evitamos algum acidente, algum incêndio, alguma coisa que possa porventura acontecer com o forramento atrás do fogão. Muito bem. Cuidados que devemos ter. Nas tomadas de luz, qualquer tomada, todas as casas têm uma tomada. Então ali, quando nós forramos a parede, nós fizemos um recorte de aproximadamente 3 centímetros de distância da tomada e não forramos atrás da tomada. Por quê? O alumínio, como todos sabem, é condutor de energia elétrica. E para evitar que haja algum curto ou algum acidente dentro da casa, então a gente recorta e tira fora exatamente o espaço da tomada. Interruptores e chaves de luz também a mesma coisa. Recortamos e deixamos sem forro por trás dos interruptores. Mas assim, todos os fios que nós encontramos e que a gente providenciou o isolamento, nós devemos deixar eles expostos, não deixar eles por trás das chapas Tetra Pak. Por quê? Se futuramente ou eventualmente precisar fazer algum conserto ou precisar algum reparo, mexer num fio, instalar uma outra tomada, uma outra chave de luz, o fio vai estar à disposição, exposto, para se fazer esse trabalho. Então, o fio deve ficar exposto, as chaves de luz e tomadas devem ter o recorte. São cuidados que nós precisamos ter nas casas que nós formamos. Chaves de luz e tomadas. A gente providencia o recorte como mostra, né? Recortamos e deixamos uma distância de mais ou menos 3 centímetros para evitar curtos e acidentes com esse material. Forro, como se forra os telhados. Nós encontramos nas casas diversos tipos de tesouras que sustentam o telhado. Como um exemplo claro, este que está aqui, onde
as tesouras, o ripamento é muito distante entre uma e outra. Então o que nós devemos que fazer? Nós temos que providenciar ripas para colocar entre as tesouras fixas, para que possamos grampear de forma correta e evitar que haja o abaulamento das chapas no telhado. Além disso, as chapas que nós temos, no caso são 12 caixinhas de leite que a gente pega. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar ela de uma forma para que ela não faça esse abaulamento, que ela não fique dobrando, né? Então por isso temos que colocar entre as tesouras um ripamento seguro, para daí fazer o grampeamento das chapas no seu devido lugar. Este é um telhado que é um caso diferente. Esse aqui já tem as tesouras próximas. Então não há a necessidade de nós inserirmos entre as tesouras um ripamento para grampear as chapas Tetra Pak. É bem mais simples e mais prático, mas são casos esporádicos que nós encontramos. Também, quando nós forramos o telhado, fizemos o forro da casa, nós devemos ter um cuidado com a parte de ventilação. Nós devemos sempre deixar um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a chapa e o telhado, as folhas de brasilite, telhas, enfim, né? Nós precisamos deixar que entre uma ventilação, como nesse caso aqui, ó. A gente sempre deixa a ventilação passar. Todas as casas têm seus mistérios e seus segredos. Como nós vimos aqui, as tesouras estão bem distantes e nós tivemos que fazer o preenchimento para grampear as chapas com outras ripas. Nesta outra casa aqui também havia um distanciamento. Então o que foi feito? Foi feito um outro ripamento também e nós colocamos as chapas por cima do ripamento. Elas não foram lá contra as telhas. Foi feito um ripamento extra para colocarmos as chapas. Por quê? Existe a possibilidade assim, ó, de quanto mais distante a chapa estiver do telhado, das telhas, quanto maior será o isolamento térmico. E hoje em dia, tudo é custo, né? Precisamos evitar desperdícios e também aproveitar ao máximo o nosso material. Para tanto, nós bolamos um quadro de ripinhas para exatamente fazer o forro das casas. Como é que funciona isso? Este quadro aqui, ó, ele é revestido com as chapas de 12 caixinhas de leite, em ambos os lados, obedecendo também, é claro, o fator telhado, né? Então no que resulta nesse caso aqui, ó? O quadro em madeira se transforma numa chapa dupla. E esta chapa ela vai ser parafusada no telhado, no forro da casa. O que vai fazer isso? Ela já tem até a parte interna dela que vai ajudar no isolamento térmico. Então, estamos aproveitando as caixinhas Tetra Pak, estamos reduzindo custos com madeirinhas e evitando maiores despesas para os moradores das casas. Outro cuidado que nós temos quando aplicamos as chapas de leite, as chapas Tetra Pak, é quanto à proliferação de insetos. Então, nos cantos, principalmente em cantos vivos, nós precisamos fazer um entalhamento. Nós pegamos aqui, ó, cortamos, entalhamos, e o que nós fizemos? Dobramos e aí aplicamos no canto. Isto evita que fiquem frestas atrás das chapas. Como assim? Acompanhe.
Digamos que isso aqui seja a parede e com as frestas. Então, neste canto aqui, ó, neste canto, se nós não fizermos esse recorte e dobrarmos, vai ficar alto. Então, o que nós fizemos? Recortamos, fizemos o corte, dobramos, passamos para cá e, consequentemente, nós inserimos a chapa junto, rente à parede, lá no fundo, ó. Aí é só usar o grampeador e grampear. E a chapa fica bem rente à parede, evitando que haja infiltração ou criação de insetos atrás da chapa.